Salve, querido irmão e irmã! Hoje, sábado, 3 de outubro, 26ª semana do Tempo Comum. Meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos os obedecem, antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje retrata a volta da missão. Jesus envia os discípulos no número de 72, o número 70 ou 72 retrata o número das nações da época, das nações pagãs. Significa que a mensagem de Cristo é para todos, tanto para os judeus como também para os pagãos. E o que Jesus faz, os discípulos também fazem. Jesus curava, exorcizava e ensinava. Os discípulos voltam contentes porque até os demônios lhes obedecem. E Jesus lhes diz: Não vos alegreis porque os espíritos os obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Sim, Jesus quer dizer que nós não devemos nos alegrar apenas pelo fracasso do mal, pela queda dos malvados, mas, sobretudo, porque os nossos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, devemos nos alegrar mais por fazer o bem e não apenas porque os demônios se submetem a nós. Numa outra passagem, os discípulos disseram: Senhor, nós exorcizamos no teu nome, nós curamos. Jesus disse: Não vos conheço. Então, o importante é a alegria, porque nós estamos em conformidade com o Evangelho. Não é pela destruição do mal, não é pelo fato de Satanás cair, mas é sobretudo porque nós fomos convidados a fazer parte da grei, a fazer parte daqueles que são os discípulos de Jesus Cristo. E o tema de hoje do Evangelho é a alegria. Por isso que a única passagem que retrata a exultação de Jesus é esta de Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. A alegria de Cristo, sobretudo, é porque os segredos dos mistérios de Deus foram revelados aos pequeninos. Os reis até desejavam ver o que vedes e não viram. Sim, amados irmãos e irmãs, que hoje nós nos perguntemos onde colocamos
a nossa alegria? Onde é que nós colocamos a nossa felicidade? São Francisco de Assis, que celebramos amanhã, retrata a perfeita alegria de forma belíssima. Muitos acham que a alegria consiste apenas no acúmulo dos bens materiais. A perfeita alegria ou a alegria consiste em que não existam mais problemas, etc. E num certo dia, Frei Leão e o Frei Francisco estavam andando, saindo de Perúgia para o seu convento. E eis que o Frei Leão pergunta: Pai Seráfico, o que significa alegria? O que é a perfeita alegria? E São Francisco lhe dizia: eu vou te responder primeiramente o que não é a perfeita alegria. E disse São Francisco: Frei Leão, a perfeita alegria não consiste em que o frade tenha o poder de pregar de tal forma que convença a todos ao Evangelho. Nisso não consiste a perfeita alegria. Frei Leão, a perfeita alegria não consiste em que o frade fale a língua dos anjos e com a sua pregação todos conheçam o Evangelho e cheguem à santidade. Nisso não consiste a perfeita alegria. Frei Leão, a perfeita alegria não consiste ainda em que o frade tenha o conhecimento da virtude ou do poder de todas as ervas para curar todas as enfermidades. Nisso não consiste a perfeita alegria. Frei Leão, a perfeita alegria não consiste em que o frade possa levantar mortos. Não consiste em que o frade tenha o poder de ressuscitar aqueles que estão há muitos dias mortos. A perfeita alegria não consiste em que o frade tenha o poder de curar surdos, mudos, aleijados. Nisso ainda não consiste a perfeita alegria. E Frei Leão lhe perguntou: mas o que é a perfeita alegria? São Francisco lhe disse: veja bem, irmão, nós estamos maltrapilhos, descalços, com frio. Eles estavam andando no inverno tenebroso. E quando nós chegarmos ao convento e o nosso irmão porteiro nos acolher e nos perguntar: quem são vocês? E nós dissermos: somos os vossos irmãos. E ele abrir a porta e disser para nós que nós somos vagabundos, que nós estávamos fora do convento, e bater a porta diante de nós, e depois disso nós louvarmos a Deus, nisso consiste a perfeita alegria. A perfeita alegria, Frei Leão, consiste ainda em que nós humildemente, mais uma vez, batamos à porta do nosso mosteiro e o irmão porteiro, mais uma vez, abre a porta e percebe que somos nós, e depois disso ele pega um bastão nodoso e começa a nos expulsar e até nos bater, e em vista disso nós não guardarmos nenhum rancor e glorificarmos a Deus por causa disso, nisso consiste a perfeita alegria. Nosso Senhor no Evangelho diz: quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, alegrai-vos. Nisso consiste a perfeita alegria. Então, o que é a perfeita alegria? Morrermos para nós mesmos. A perfeita alegria significa fazer com que o nosso amor próprio chegue a zero, como nós estamos longe, distantes do reino dos céus. Quando nós somos injustiçados, incompreendidos, ficamos inflamados e clamamos reconhecimento. Precisamos de um Redentor, precisamos do Espírito Santo para que realmente busquemos a alegria, não naquilo que é efêmero, mas em Cristo e, sobretudo, na sua cruz. Que nós nos conformemos, que entremos de acordo com o Evangelho, a mensagem do Evangelho, para que realmente a nossa vida seja uma perfeita alegria.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.